Boa tarde a todos, mais um vídeo aqui para a série Platônica e dessa vez indo de um ponto de vista mais pop, Platão é pop, olha o ponto que chegamos. Ora, quando eu disse no último vídeo que a alegoria da caverna de Platão é possivelmente a filosofia mais conhecida e mais popular do Platão, o motivo principal para isso é o Matrix. Muito foi dito na época que passou o filme do Matrix. Ah, Matrix é a alegoria da caverna de Platão, pegaram essa história e fizeram algo em cima, fizeram uma versão ficção científica de Platão, nananana. E quão verídico é isso? É isso que eu quero discutir nesse vídeo. Realmente, o Matrix é um filme tão filosófico assim, ele é um filme tão denso assim dentro da proposta platônica? Bom, vamos por partes. Vamos apresentar a defesa de que é. O que é o Matrix? As pessoas vivem uma ilusão, que seria no caso a Matrix. Depois disso, elas são libertadas pelo Morpheus. E tem outras pessoas também que libertam. O Morpheus não é o único que faz isso, mas vamos focar no Neo. E ele vai pra fora dessa Matrix, que era uma só ilusão, apenas uma ilusão, e ele vê o mundo real lá fora. E ele vê que esse mundo do qual ele vivia era apenas uma ilusão criada pelo mundo exterior. Os vícios, os prazeres que nós tínhamos naquele mundo das ilusões não nos permitia desconfiar que tinha um mundo lá fora. Até nisso é de fato muito parecido com a alegoria da caverna de Platão. O Neo, de certa forma, ele até parece o filósofo da filosofia platônica. Ele é o cara que estava ali vendo as sombras, mas ele sentia meio desconfortável com aquilo. Desse desconforto, ele foi curioso para descobrir além, que foi quando foi oferecido para ele as pílulas. Ele saiu do mundo cibernético e viu a verdade lá fora. Essa é a defesa de que isso é uma adaptação, ficção científica da caverna de Platão. Quais são os pontos negativos? E eu tenho que admitir uma coisa, esses pontos negativos nunca haviam sido percebidos pela minha pessoa até eu ver o Olavo de Carvalho falando sobre. O Olavo que me deu essa ideia. Na verdade, ele falou exatamente isso e é muito interessante. O que o Olavo diz que vai contra isso? Você não tem como ser enganado o tempo todo. O Matrix ele vai muito além dessa proposta, ele força. Você não pode pegar uma banana, uma fruta, que tem um formato de banana, tem a cor de banana, tem o cheiro de banana e tem gosto de banana e falar que aquilo não é uma banana. O Matrix ele fez isso com todo o universo. E isso dentro de um contexto é impossível. E as pessoas dentro daquela máquina, eles eram enganados o tempo todo. Não tem como você ser enganado o tempo todo. A própria definição de enganação é uma coisa que você está dentro de um percurso e você é enganado de repente. É uma coisa que acontece ocasionalmente. Não tem como você ser enganado o tempo todo sem que a pessoa, o próprio ser humano, acabe desconfiando daquilo. Esse é o ponto principal contra que o Olavo fala. Eles criam toda uma realidade baseada numa mentira e isso é impossível. E indo além disso, a essência da filosofia de Platão não seria o mundo físico, seria o mundo das ideias, seria aquele mundo quase que espiritual que está além deste corpo físico. Então não é o mundo físico dentro de outro mundo físico, de certa forma. De certa forma, Matrix não é bem um mundo físico, mas os filmes ficam tão ruins que fica confuso depois. E esses seriam os pontos diferentes. A filosofia do Platão é algo muito mais do campo das ideias, do imaginativo. E não tem como a pessoa ser enganada o tempo todo, como prega o filme. O que eu acho disso? O que eu, cara pálida, acho disso? É e não é. Como assim? O Olavo, quando ele fala do filme Matrix, eu acho que ele faz uma análise muito minimalista, muito, até de certa forma, até que perfeccionista do que é o Matrix. E do que é o filme Matrix dentro da proposta da alegoria da caverna de Platão. É óbvio que a ideia de Platão é diferente e tem pontos muito mais profundos do que o filme. Mas é por isso que o Matrix é só uma inspiração naquilo. Ele não é uma adaptação fidedigna daquilo. Ele pegou a ideia
da alegoria da Caverna de Platão e criou outra coisa. Eu acho que Matrix é um filme tão filosófico assim como diz? Não. Pelo amor de Deus, não. Mas eu acho que ele é um filme bobo, de ação, meio mequetrefe? Não. Eu acho que ele tem conceitos inteligentes, mas estão longe de serem aprofundados da forma da qual é vendida pra gente. Eu acho que é muito longe disso. Mas eu também não acho que é tão abaixo assim. Eu acho que quando o Olavo ele faz essa análise do filme, o Matrix é um filme blockbuster. Ele é um filme de ficção científica, ele é um filme de ação. Que tem ali uma história até que interessante. Mas ele não é um filme assim como o grande filme filosófico. Não, ele é um filme de ação com alguns conceitos filosóficos ali levemente trabalhados. Ele não é um filme de filosofia. Ele é um filme que possui algumas ideias filosóficas com uma essência gnóstica absurda. É um filme extremamente ateísta, inclusive. Muito do Matrix é aquilo, tudo veio da raça humana criou tudo, a raça humana fez aquilo, a raça humana é bem assim, a raça humana é o salvador. Depois, de certa forma, até que vai contra e os filmes ficam muito ruins. A partir do segundo filme vira uma pataquada inacreditável. Até interessante que alguns pontos menores da alegoria estão no filme também. Por exemplo, o Neo ele volta lá para tentar salvar mais pessoas, ele sabe que muitas das pessoas não vão aceitar. Seria quase que o filósofo retornando à caverna para tentar contar a verdade para as pessoas. Tem pontos filosóficos sim, mas eu não acho que é uma análise minimalista dentro desse filme, fazendo quase que uma adaptação fidedigna do que é alegoria para esse filme, seja a melhor análise a ser feita. O Matrix é um filme de ação que tem uma história que vai até um pouco vai além dos filmes de ação, não é só um cara com uma metralhadora atirando em todo mundo. Ele tem um contexto ali, tem um conceito, ele tem uma ideologia por trás de tudo aquilo. Eu não acho que ele seja tão fraco assim, mas também não acho que ele seja tão denso assim. Inclusive, a própria história do Matrix tem uma série, é um episódio que, se eu não me engano, é do Twilight Zone. Posso estar errado. Se alguém souber, se eu estiver errado, por favor, fale nos comentários. Que é um episódio de pessoas que estão dentro de uma casa. E eu quase certeza que é um episódio de Twilight Zone. E de repente, dentro dessa casa, eles percebem que tem um gigante lá fora. E essas pessoas ficam aterrorizadas dentro dessa casa. Tipo, meu Deus, o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora? E eles ficam tentando se proteger dentro dessa casa. Ficam desesperados dentro dessa casa com medo daquilo que está lá fora. E são pessoas normais, desesperadas com o que tem lá fora. Aí no final deste episódio, você descobre que aquela casa é uma casa de bonecas. Aquelas pessoas que se chamam reais eram só bonecos. O mundo verdadeiro estava lá fora. Então, isso também pega um pouco desse conceito dos mundos ilusórios que também tem. É uma série filosófica? Não é, mas tem um conceito filosófico aí. Você tem, por exemplo, Jornada nas Estrelas, Star Trek Next Generation, a série. Eu sou um nerd e eu assisti isso. Tem um episódio do Star Trek que o Data, ele vai numa coisa chamada simulacro, que é uma realidade alternativa, uma realidade virtual que ele cria. E ele fica brincando de Sherlock Holmes. Esses caras têm muito tempo livre, né? E ele coloca a dificuldade no máximo, lá, alguma coisa assim. E ele encontra o Dr. Moriarty. E ele é o vilão daquele episódio, o Moriarty. Aí fica toda aquela treta dentro do simulacro. E o que acontece? O Moriarty ele sai daquela realidade virtual. E disso vira um caos. Como assim? Como que esse cara que é só uma criação de uma realidade virtual pode sair da realidade virtual? E ele começa a tomar conta de toda a nave, vira um caos, vira aquele terror. Aí no final eles descobrem, eles nunca saíram do simulacro. A nave ter sido tomada, ele ter achado que ele saiu, tudo aquilo é uma ilusão. Aquilo não era verdadeiro. E como eles conseguem resolver isso? Eles prendem ele dentro de algum aparelho cibernético, eu não me lembro muito bem o que era, algum Tecnobubble, e ele fica vivendo dentro daquilo achando que ele escapou, que ele está livre, que ele está vivendo no mundo real. E não está, ele está preso dentro de uma ilusão. Então, esse contexto, esse conceito do Matrix que é vendido como revolucionário, super criativo, ninguém nunca pensou nisso antes, não é verdade. Essa ideia já foi trabalhada diversas vezes antes, em séries, em filmes. O Matrix não inventou a roda. Ele pegou um conceito interessante e fez uma coisa interessante em cima. O Matrix, no geral, é um filme de ação que tem problemas de ritmo. Ele começa muito parado, depois tem muita ação. A história vira um caos no segundo e terceiro filme. As atuações são bem mortas, inclusive. Eu gosto do filme, mas ele tem seus problemas. Não acho que é a obra-prima que todo mundo fala, mas acho que está longe de ser um filme ruim também.
Mas ele tem conceitos filosóficos ligados a outras fontes. Ele pegou algumas ideias da alegoria da caverna de Platão, ele pegou algumas ideias interessantes, juntou ali com Ghost in the Shell, com outras obras e criou uma obra própria. Quando o Olavo ele fez aquela análise, que está corretíssima, não tem erro nenhum naquilo que ele falou, mas eu não acho que uma análise tão minimalista se cabe a um filme de ficção científica que está tentando criar algo novo. Ele nunca se propôs a ser uma adaptação fidedigna de uma filosofia de fato eficiente. Não, eles falaram, se inspiraram naquela ideia e criaram algo próprio. Eu acho que ele é tão profundo assim? Não. Mas eu acho que é um filme que vale a pena assistir, sim. Tem ideias interessantes. É isso que eu tinha para dizer sobre o Matrix e a alegoria da caverna de Platão. Acho que esse assunto da caverna já deu o que tinha que dar. Vamos seguir em frente, vai ter outros vídeos sobre Platão, vai ter mais filosofias interessantes a serem debatidas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.